Júlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de março de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2249, tem 3 páginas, 40 elogios e 8 máximos. O tema é Trafor enganador. A especialidade é conscienciometrologia. Definição. O trafor enganador é o mini traço bom, pequena característica sadia ou manifestação mínima, como exceção de generosidade ou lucidez da pessoa psicopata, perversa, capaz de confundir a análise consciencial de analistas, psicólogos, psiquiatras, consciência-terapeutas, conscienciômetras, hermeneutas e exegetas contemporâneos na condição de compassageiros evolutivos. As contradições óbvias na mesma consciência entre os pensenes sadios e os doentios. O mini trafor indutor da avaliação conscienciométrica incorreta. Os deslizes da heteroconscienciometrologia. A complexidade das consciências poliédricas. A indução ao erro na heteroavaliação consciencial. O ato de se deixar levar pelas aparências enganadoras. A manifestação da virtude fingida. O ato de encenar a própria vida. O fato de até mesmo a pior pessoa ter algum mini trafor sufocado nos refólios da periferia do próprio mini universo consciencial. A busca racional da recuperação dos cons magnos pessoais. O autodiscernimento energético falho. Agora, na argumentologia, nós temos aí a caracterologia com traços contraditórios observados no caráter do ditador mega psicopata Adolfo Hitler, pessoa em conflito permanente com as pessoas e o mundo. Então tem aí 5 mini traços e 5 mega traços fardo. Mini traços forças e mega traços fardo. Observem bem que esse aí dá para a gente ver como com 5 cobaia. As loucuras que existem nisso. Na remissiologia dos 10 itens, nós destacamos 5 verbetes. Absurdo cosmoético, acriticismo, aparência, artimanha e pseudo-superação. Frase enfática. O trafor enganador comprova o nível de complexidade da consciência poliédrica e, obviamente, não deve ser esquecido nas avaliações conscienciométricas de homens e mulheres. Você já detectou algum tipo de trafor enganador em avaliações conscienciométricas? Em qual categoria de personalidade? A mega análise aí, junto com o João Aurélio, que nós fizemos, são 20 itens. Dissimulação, heteroavaliação, contradição, insuspeição, erro, aparência, ludíbrio, fingimento, inautenticidade, patpensenidade, enganologia, conscienciometrologia, discernimentologia, parapatologia, psicopatia, psicologia, psiquiatria, consciencioterapia, bifrontismo e frustração. Agora, na autorredaciologia, nós temos aí, no dicionário, os processos todos sobre problema de redação, que eu chamo a atenção para vocês verem, que eu estou aqui analisando o processo da gente preferir e estar fazendo esforço para chegar a 500 coautores. De modo que esse aqui é um verbete para a Dulce e para a Rosa, não é isso? Agora eu chamo a atenção para o adendo, que é o processo aqui da mordomia de natureza mental somática. E nós apresentamos aqui com 6 itens, para as pessoas darem uma olhadela, não é isso? Agora, questionamento aqui. Eu moro nos Estados Unidos, já considerei várias vezes morar no Brasil. Mas sempre que penso no assunto e sempre que vou para o Brasil, a sensação é negativa. Sinto muita pressão da minha família, que está na conscienciologia no Brasil, e acha que estou perdendo minha proex aqui, devido ao preconceito que se tem dentro da conscienciologia contra os Estados Unidos. Eu tenho a oportunidade agora de frequentar a Universidade de Harvard para fazer doutorado.
Mas mesmo assim meus familiares continuam batendo o pé, dizendo que isso é uma armadilha, que eu não devia dar tanto valor para a educação formal. Eu vejo essa oportunidade pelo prisma do meu auto-revezamento e também de quanto eu posso contribuir para a própria conscienciologia com conhecimento e credibilidade que eu vou obter depois de formado. O senhor acha que a minha família está certa e que eu devo desistir de continuar a minha educação formal em prol da dedicação ao trabalho assistencial no Brasil? Não. O melhor que você faz é ir mesmo à Universidade de Harvard e fazer o doutorado. Depois disso você vem. Sabe por quê? Você só tem 30 anos. O povo está vivendo 100 anos. Deixa de bobagem. Você ainda não chegou na fase da consecução da PROEX. Né? Isso é a fase preparatória. Bobagem isso aí. Todo mundo está vivendo até depois dos 100 anos. Muita gente, uma pessoa que estuda igual você, vai se cuidar bem, etc., fazer exercício, ter boa dieta, vai durar mais de 100 anos. Então, deixa disso. Vamos enfrentar a Harvard. Paciência e caldo de galinha, não faz mal para ninguém. O traço pessoal dissimulado, linhas 4 e 5 da fatologia, não seria facilmente detectado pela leitura energética da psicosfera da consciência analisada, que é o seu cartão de visita? Sim, quando se consegue isso. E quando você não consegue? E quando a situação não é tão boa assim? Porque você sabe, mesmo a gente que tem clarividência, nem sempre a gente acerta, você não acerta todas. Outra coisa, existe muita tapeação nos processos também de energia, de manifestação, de aparência, de Exu, de assediador, junto com a pessoa. Tudo isso tem pombagira. Como é que fica? Como conviver bem com as ocorrências das decepções e frustrações em relação às pessoas, linhas 8 e 9 da patologia, nessa vida intrafísica, levando a vida com leveza e otimismo sempre? Olha, o ideal é a pessoa acabar com a irritação para chegar na imperturbabilidade. No ano passado para cá, eu já devo ter falado isso 50 vezes, não é isso? Então, isso é que interessa, a serenologia, serenidade, imperturbabilidade, o equilíbrio dentro do processo e você sobrepara as coisas. E não entrar, isso é que é importante, no conflito dos outros. A gente entra no conflito para ajudar, mas não para sofrer junto com a pessoa conflituosa. De modo que imperturbabilidade é um fato. Eu até já fiz um verbete dado no dicionário que eu digo o seguinte, uma hora eu vou trazer aqui. Eu digo o seguinte, que o ideal seria que a gente fosse procurar todo mundo que você acha que ele seja não irritável e não tem lavagem cerebral. Então, essa pessoa devia da gente encaminhar para o Consim Cobaia e a gente fazer uma análise dela. Isso é muito importante. Ver quem é que não tem conflito grande entre nós. Isso aí é importantíssimo. Tem gente aí, tem gente boa nesse assunto. Agora, então, a imperturbabilidade, ela é possível, ela é factível. Quem não admite isso é a pessoa que é assim, é o outro que é desorganizado. Esse não pode admitir mesmo. Poderia nos falar sobre os efeitos intoxicantes dos megagrafais da efeitologia? Sim. Primeira coisa, você é médico, você sabe. Doença é intoxicação, vício é intoxicação, desvio é intoxicação. Tudo bate no processo de energia e intoxica a pessoa. De modo que trafar é o maior agente intoxicante que existe. Por favor, em Fatologia, página 15, da terceira linha, poderia ampliar o autodiscernimento energético falho. O problema é que a pessoa tem um autodiscernimento de energia, mas ela ainda, às vezes, é muito jejuna, não consegue, não teve vivência repetida daquele assunto. E ela, às vezes, pode interpretar isso errado. Aí precisa fazer o curso das 40 manobras e outras coisas mais para aperfeiçoar as vivências com as modalidades de manifestações da energia. Tem percebido que muitos dos mini-dissidentes da conscienciologia, sobretudo alguns mais notáveis, têm um parapsiquismo bem acima da média. Minha impressão é que, paradoxalmente, o megatrafor da parapercepciologia mais avançada se manifesta em conjunto com trafares como credulidade, autodiscernimento e, sobretudo, egão da pessoa que quer ser maxi-peça do mini-mecanismo. Essa da maxi-peça do mini-mecanismo é o óbvio, todo mundo. O professor poderia comentar tal observação? O que falta aí é o seguinte, é o discernimento das prioridades, tares, ver on,
E essas pessoas eram pítias, elas eram pitonisas. São as vestais do templo, aquelas coisas todas. Então, elas estavam acostumadas à exibição, são artistas. Então, isso tudo a gente tem que ver, não tem outra saída. É observar bem como é que é isso. Então, são essas que querem ficar sempre como maxi-peça do mini mecanismo, que é o contrário de tudo que a gente procura. Uso um chip pré-pago no celular que se chama Lebara. Ontem, por acaso, minha dupla evolutiva viu na internet que Lebara significa pombagira, termo utilizado na Umbanda. É uma entidade feminina que traz a força sexual e amor para ambos os sexos. Minha pergunta é, usando esse chip com esse nome, pode influenciar algum ou algo em minha proex? É lógico, isso é baratosférico. Quem já colocou já está de propósito, quer ganhar dinheiro com alguma coisa. Olha ver se não tem dinheiro atrás disso. Aonde tem evocação de processo de Exu e pombagira, geralmente tem dinheiro atrás. Pode olhar, isso é regra. Poderia perguntar ao professor Arlindo qual é o filósofo mais citado entre os prozaquianos. Prozaquiano quer dizer de Prozac, não é isso? E entre os pseudo-intelectuais, em minha opinião, é o Nietzsche. Se saber quando ele chegar, a gente perguntar. Na Sinergismologia, página 15, gostaria que ampliasse o sinergismo, autorreflexão, agudez mental somática. Penso que estou nessa fase e muita gente confunde isso com empáfia consciencial. Não, o caso todo é o seguinte, não interessa o que o povo confunde você, interessa é você estar com equilíbrio. O sinergismo, autorreflexão e agudez mental somática, ele é básico para a pessoa melhorar qualquer coisa na vida. Pensa bem o que você está fazendo e vamos em frente. Se você já está entrando na autorreflexão de 5 horas, já está ótimo, você vai caminhar sério. Ele pergunta aqui todo dia. Voluntario para uma associação para a prevenção do abuso sexual na infância. Antes trabalhei em uma associação de mulheres agredidas e eu vi um padrão semelhante nas vítimas. Ambos com mulheres vítimas de violência como vítimas de abuso. O perfil se repete de uma geração para a outra, geralmente de mãe para filho, filha. Isso é, na maioria dos casos, a vítima tem uma mãe que também foi vítima da mesma coisa. A minha pergunta é essa. Eu me pergunto o que está acontecendo no nível conscienciológico para que isso aconteça. Tem algo a ver o ambiente extrafísico? Tem. As companhias extrafísicas da mãe influem? Sim. Por que acontece essa continuidade de gerações no que diz respeito ao abuso? Devido ao processo, primeiro, da genética, depois da mesologia, o ambiente que é criado. Gostaria também de saber a relação entre o perfil da vítima e o perfil do artista. Como eu vejo muitas pessoas com interesse artístico, têm sido vítima de alguma coisa. O artista, porque ele é aberto, ele se prostitui com muita facilidade. A maioria, por exemplo, de atrizes são prostitutas. Ela vai subindo e se desenvolvendo, evoluindo e progredindo de cama em cama. É assim que eles falam. De cama em cama eu cheguei aqui. Então isso tudo a gente tem que ver. E aí, numa condição dessa, há muito abuso de todo jeito. De modo que a gente tem que entender como é que fica uma condição dessa. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Um ambiente holopensênico, isso aí ela não falou, nem eu falei, eu vou falar agora. Esse ambiente holopensênico, que a mãe foi abusada e depois passa para a filha, é porque os assediadores que incentivaram aquele primeiro abuso viram que o ambiente é mais favorável. Então eles querem repetir a façanha depois. Então isso vem às vezes extrafisicamente. O povo não entende isso. O Datena não sabe nada disso. Sabe? A turma entende? Não sabe nada disso, da criminologia. No meu grupo eu percebo a característica da passividade exagerada. Às vezes as pessoas fazem coisas comigo que eu às vezes não tomo atitude. Eu tento entender e perdoo. No grupo, eu tenho um irmão que já sofreu agressão e não fez nada. Essa passividade sobre os fatos me incomoda. Antes eu nem percebia, mas agora estudando, eu quero reciclar isso. O senhor pode comentar? Não, o problema todo é o seguinte, a gente tem que fazer
a justiça dentro dos quadros naturais da cosmoética para a justiça. Então, falar em justiça é uma das coisas mais difíceis que tem. Vocês veem que eu não falo muito em justiça. Eu falo para a pessoa pensar muito em cosmoética e agir com a mega fraternidade. Agora, o que se passa? A pessoa não pode ser, do jeito que você está falando, uma passividade exagerada. Não pode, porque senão ela se complicia com o erro dos outros. Isso aí é com parceria, isso é cumplicidade. Isso não é bom. Tem que dar um contra, porque senão ela está abrindo uma conta dentro da interpretação grupo kármica violenta. De modo que tem que tomar atitude, não pode deixar isso acontecer. Mas, em que condições? Em qual contexto? De que modo? Qual a técnica usada? Tudo isso tem que ser estudado. Justiça só pela justiça é um perigo, porque é assim que se comete as injustiças. Inclusive, muita gente que está presa e que é inocente. Tenho transtorno bipolar e síndrome do pânico. Tomo remédio, mas não me ajuda muito. Não levo uma vida normal para uma pessoa da minha idade, 21 anos. Mas nas fases de depressão fico muito mal. Penso em me matar quase todo dia. Tenho medo de enfrentar a vida. O que o senhor me recomendaria fazer? A primeira coisa é internamento. E lá no internamento você estudar o que nós chamamos de EV, estado vibracional para aumentar a sua defesa. Isso aí é assédio. O meu amigo está assediado em grande coturno, alto nível. Se dá um jeito nisso, acabar com essas coisas. A pessoa, quando chega até falar publicamente do jeito que ele está falando, agora você deve se internar amanhã. Um lugar bom, ficar lá uma boa temporada, até você se sentir refeito. A vida tem tanta coisa boa, você está desprezando tudo, jogando tudo no buraco. Isso não pode. Isso é loucura total. E a loucura maior é sua. E os assediadores, pegam, põem a canga. O senhor sempre fala que a consciência é que cria sua própria realidade, incentiva muito a coragem consciencial e diz para as pessoas tomarem vergonha na cara quando reclamam dos mais variados trafares. Não entendo, então, por que o senhor é tão a favor da medicação psiquiátrica para casos de ansiedade, entre outros, que evidentemente são criados pela própria consciência e nenhum medicamento é capaz de solucionar. A vovozinha, tem muito medicamento que soluciona assim. Tem gente que tem ansiedade, às vezes, devido a um processo que ela tem, num distúrbio dos órgãos do sistema do corpo. A vovó raciocina que você está pensando tudo errado. O senhor poderia falar mais sobre isso? Não, o problema é esse. Não despreze remédio. Tem remédio que ajuda. Tem gente, por exemplo, que tem um processo de ansiedade que não dorme. Às vezes, tomando um remédio para dormir, ela começa a melhorar. Você não pode jogar isso fora. Agora, o que se passa? É que a maioria é falta de vergonha na cara. Por exemplo, esse nosso menino é falta de vergonha na cara, mas não posso falar isso para ele. Ele tem 21 anos. O cérebro dele ainda não está formado. Só se forma aos 26. Então, como é que fica? Você tem que entender cada caso, examinar como é que é, não tem saída. Agora, vergonha na cara. Quando já começa, eu estou falando com a pessoa, ela falando essas bobagens todas, ela com 50 anos, isso é falta de vergonha de um lado, do outro, na cabeça, atrás, no chakra frontal, no chakra, no outro chakra. Falta de vergonha por todo lado. Então vamos com calma. Agora, eu quero dar aqui um recado para a nossa Beatriz Fratini. Eu recebi a sua carta. Estamos trabalhando com o processo, tá certo? Que ela está fazendo muita questão, porque o povo não está confiando mais nada em correio, nem da Europa para cá e nem do Brasil. Todas as perguntas que eles têm me mandado, um monte de carta que eu estou recebendo, está falando isso. Andou piorando alguma coisa de correio aí, de manifestação. Então, eles querem e pedem, que se eu recebi para falar aqui, eles não estão confiando, entende? Por isso, essa é mais uma. De vez em quando eu estou falando por causa disso. Agora, gente, eu queria falar para vocês que morreu uma pessoa que eu conheci, que é o Milor Fernandes. O Milor Fernandes era o nosso Schopenhauer tupiniquim, como eu chamo. Foi um grande filósofo no Brasil, mas ele era um frasista pessimista igual Schopenhauer. Ele era autista igual Schopenhauer. Ele era materialista igual Schopenhauer. Ele era mal-humorado igual Schopenhauer.
Ele foi produtor de desenho com incrível mau gosto, total mau gosto, nunca viu isso. Agora, fazendo uma síntese do estilo dele, Milor Fernandes quer dizer, melhor infernando os outros. Era assim que ele fazia. É o melhor infernando. Você está entendendo? Milor Fernandes. Começa que o nome dele era para ser Milton ou qualquer coisa, e vai acabar criando a palavra Milor, e ele nasceu desse jeito. Agora, eu estou falando isso porque ele era um grande cara. Morava lá perto, onde eu morava. Ele morava perto da Praça General Osório, eu também. Ele morava do outro lado, eu morava do lado de cá. Está entendendo? Da praça. Agora, ele era um frasista e um dos grandes filósofos que o Brasil já teve, uma das maiores cabeças que o Brasil já teve, em matéria de intelecto, essa coisa toda. Mas agora, ele era muito pessimista demais. Né? Ele foi um filósofo pessimista, igual o Schopenhauer. E fez esses erros todo jeitinho nele. Eu olhava e falava assim, até parece o Schopenhauer que está renascido, pelo jeito, até que parecia, não sei. Agora, eu quero dizer para vocês que ontem eu fui entrevistado por uma jornalista francesa muito simpática de Paris, Geneviève Yver. Ela me filmou e filmou as coisas todas através do iPad, o iPad 2, igual o meu. Então eu falei com ela, você está usando um igual o meu. É o 2 que é o bom aí para filmagem, para a coisa toda. Filmou tudo. Vai fazer entrevista, vai estudar o que vai fazer, etc. E talvez ela até volte aqui depois de fazer uma cirurgia que eu recomendei para fazer e tal. Mas muito simpática a senhora. E eu vi também a concierge que fez com que ela aparecesse aqui. Ela esteve lá com o tal João de Deus de Abadiana durante um mês, não resolveu nada no caso dela. Ela examinou tudo, viu que tem uns casos que às vezes a pessoa melhorava, outros não, mas no caso dela não teve nada. Agora ela veio aqui porque uma pessoa do Santo Daime falou para ela vir aqui para falar comigo. E ela então queria tomar o Santo Daime. Nós tiramos da cabeça dela. Se você tomar o Santo Daime, você não vai poder fazer a cirurgia, que isso aí vai intoxicar você. Santo Daime, jagube, aqueles negócios, a chacruna, que lá pega o fígado, escopolamina, aquilo é terrível, torra a pessoa. E ela precisa fazer uma cirurgia séria. Já fez 3, devia ter feito bem feito, não fizeram, tudo na França. Ela vai voltar. Eu estou torcendo, estou falando isso, porque ela sabia que a gente fez. Muito séria. Bom, o que você queria? Na página 15, tem o último item, a conduta inteligente de não deixar de ser otimista e ter esperança quanto à evolução de todas as consciências. No caso aí do psicopata. Sim. Eu sempre pensei que pudesse ter algum ponto que estremecesse essa estrutura cruel, maldosa, tudo, e o psicopata pudesse renovar, quase sempre quando acontece isso é porque mexe no processo emocional da pessoa. De 2 modos. Primeiro, vem aquela consciência que ele tem uma certa empatia séria de vidas anteriores. Uma pessoa que foi mãe dele, alguém nesse sentido. Outra, às vezes, outro tipo de personalidade, são companheiros de falcatrua, de alguma coisa que a pessoa mudou. E aquilo dá um abalo nele, faz ele pensar. Por que ela mudou? Que ela mudou de política, de campo, de lado, entende? Então isso também altera a pessoa para melhor. Então aí seria uma estratégia bem planejada, assim, dos amparadores para ajudar. Mas às vezes o processo todo demora muito. Isso é que é o ruim da história. Agora, quando a pessoa vê que há uma desvantagem enorme em fazer besteira, ela acaba deixando. Quando a pessoa tem um pouquinho de racionalidade, ela deixa tudo quanto é coisa da baratosfera. Já ajuda. Né? Mas é preciso de ter um pouco de racionalidade. Sem isso não funciona. Não vai. No caso lá da nossa conhecida, você acha que ela foi mais enganadora ou não? Estava explícita a situação dela para você? Qual que você está falando? Da minha parente lá. Não. Aquela ali, ela vem assim de muitas vidas. E outra coisa, ela tem gente com ela negativa. É óbvio? Para você é óbvio assim na cara? Qualquer um vê.
Agora, a intencionalidade macabra, essa é baratosférica, não tem jeito. Entende? Agora, veja, a ligação, então, com a família, com o grupo evolutivo, é coisa muito antiga. Entende? E outra coisa, ela não quer perder nada, ela quer ganhar todas. Isso é horrível, é típico da baratosfera. Não larga o A vida não é assim. Nós não ganhamos todas, você tem que, às vezes, fazer concessões. E ela não admite isso. Não larga de jeito nenhum. Pois é. Não, é o que nós chamamos, é uma mentalidade subhumana, é o do Rottweiler. Ele pega e dá uma mordida. Ali não tem jeito de ele abrir a boca. Ele fica com um pedaço que ele mordeu. Ali você não Isso é identifica. coisa animal. Ali você não identifica nenhum nível, traço de racionalidade, assim? Você identifica alguma coisa? Ou... Agora, o que é interessante na família é que você vê as pessoas, as irmãs, as tias, a mãe, o pai, vê isso tudo e não é daquele jeito. E às vezes não consegue fazer nada. Não consegue. Porque a pessoa não quer renovação. Isso é terrível. Fizeram uma macumba na frente da casa de uma amiga 1 ano atrás. Desde então, tudo começou a dar para trás na vida dela. Como se procede nesse caso? Abençoando todo mundo, e julgando energia por todo lado, e limpando o ambiente da casa. Olha bem o que quer que vocês receberam de presente, qualquer coisa que tenha assim de fora, que deve ter lá alguma coisa que está fazendo o processo. Precisa de você passar lá e limpar a casa. Professor. Quer dizer, tirar os bagulhos energéticos da casa. No verbete do dicionário, Sim. você pode explicar como se dá esse preparo durante o curso intermissivo para que as consciências venham como potenciais escritores? O problema todo aqui hoje, nós temos estudo que eu estou falando aqui, na autoproexologia. Aqui tem 6 coisas que a pessoa pode fazer. Mas junto com isso não é nada. Tem o holocico, por exemplo, só a holoteca, e a turma que hoje entende disso aqui, a coisa mais fácil que tem hoje é fazer a redação, a redaciologia. E outra coisa, a maioria do povo do curso intermissivo andou estudando isso, que o problema da comunicação fixada, registrada, de algum modo, é a melhor que tem de uma vida para outra, para fazer a cápsula do tempo, que é o encapsulamento físico do processo permanente para servir para outra vida. Agora, a melhor coisa que tem, em vez de ser uma obra arquitetônica, seria um livro, que esse passa de mão em mão, fixa a situação, entende? Então, o auto-revezamento ajuda demais. Então, ele é dado no curso intermissivo justamente como forma de auto-revezamento. Se fala nisso, isso aí tem aula especial só para isso. Agora, como a maioria não sabe nada disso, nunca fizeram auto-revezamento, chega aqui todo mundo esquece. Então, eu sou uma pessoa que estou, olha o auto-revezamento, ei, acorda, você aí, como é que é? Faz alguns anos que nós estamos falando disso. Entende? O verbete é para dar força para a pessoa escrever livro. Tudo é conversa fiada no verbete. É só para a pessoa iniciar. Ela aprender a fazer uma redação adequada, ver como é que é. O problema é o livro dela, que é importante. Não é só o verbete, não. O verbete vai ajudar. Mas não seria ainda total, né? Total seria a obra-prima que eu estou esperando de vocês. A biblioteca nós vamos até aumentar para esperar os livros de vocês. Vai ter uma holoteca bem maior. Para caber tudo. Pode mandar. Pode mandar. Não, nós já temos aí mais de 130 coautores, não brinca não. Quando eu falei que queria 500, estava começando só, tinha 20. Assim, Valdo, isso é demais, que diferença, 20 para 500. Agora eu falo, 130 para 500, já não está tão longe. Por que não? A esperança é a última que dessoma. Vamos ficar firmes nisso aí. Agora, gente, vocês hoje ainda têm ainda 46 minutos até a gente chegar na mega euforização. Então vamos Eu dei 3 dias de férias para vocês descansar. Hoje vocês podem entrar na mega euforização num nível melhor.
Valdo, página 15 do verbete da enciclopédia, na interaciologia, você pode falar um pouco mais dessa interação? Interação, tino autocrítico, tino heterocrítico. Tem gente, por exemplo, que tem vocação de fazer autocrítica. Agora, esse se tem muito cuidado, porque às vezes pode ser masoquista. E tem o outro que tem vocação de só fazer crítica de todo mundo, e quase sempre negativo. Esse é a pílula de vida do Dr. Rose, mas o contrário. Então, é o sal de fruta eno, é o homem do contra. Tudo dele é o homem do contra. Entende como é que é? De modo que é isso aí que nós temos que ver. Como é que é o seu tino? Você tem mais heterocrítico ou autocrítico? Agora, o ideal é ter um contrabalanço equilibrado das duas coisas, autocrítica e heterocrítica. Então, seria autocriticologia em alto nível, num nível mais avançado, que é o ideal para nós todos. Agora, a gente tem que estar sempre falando em autocrítica aqui. Todos nós precisamos de mais disso. E falta muita autocrítica ainda em muito lugar. Na questão da autocrítica, se a pessoa quer fazer uma avaliação para fazer essa autocrítica, já com foco de fazer uma autocrítica, por onde você acha que a pessoa deve começar para ela fazer essa autocrítica? É examinar as relações mais íntimas que ela tem, com quem. Como é que eles reagem à presença dela. Então ela vai ver como é que é o processo da autocrítica por causa da imagem dela. Para analisar a autoimagem nossa, do ponto de vista nosso, a gente tem que examinar primeiro a autoimagem pública, então a heteroimagem que eles têm a nosso respeito. Ali então você vai ver. E para fazer isso, a primeira medida que a pessoa tem que tomar é com as consciências perto de si. Hoje eu estou aqui com gente nova comigo. Já duas coisas falaram para falar, eu já falei até agora. Estou em dia. Quais foram? Quais foram? Pode falar? Quais foram? Uma delas é essa, que é para falar, que essa é a última agora, para falar que a análise heterocrítica dos outros a respeito da pessoa deve começar com as personalidades mais íntimas do grupo mais próximo da pessoa. Então, parentes, dupla evolutiva, deve ter coisa aí. O que é que estão falando isso, eu não sei. Outra coisa, é uma sutileza que nem sempre a pessoa lembra, é verdade ou não é? Isso aí? Até um certo ponto é. Por isso que é. O povo não pensa muito nisso. Hein? As pessoas não conhecem mais. Conhecem mais não é isso, são elas que convivem com você, que é o que eu comecei a falar. Agora eles estão fazendo exo pensene hoje, assim nítido, eu vejo a hora que entra. É gente afim comigo, eu ainda não vi quem é não. Mas não é o enumerador. Não. É gente da turma dos estudantes aí do curso intermissivo. Hein? Deve ter vindo aí com você, quando você entrou, deve ter entrado com você. Eles já estavam aqui antes. Quando eu vim, eu notei que tinha já gente aí. Eu, às vezes, tenho percebido muita coisa assim. Extrafisicamente, eu estou um pouco, sabe, sensível. Professor, aqui na letra B. Pois não. Fatologia, de baixo para cima, terceira linha. As ocorrências, as decepções e frustrações em relação às pessoas. Não seria a expectativa? Eu fico numa expectativa que vai dar certo e aquela pessoa, de uma forma... Sim, mas isso aí, geralmente, quando a pessoa sofre com isso, é porque ela não tem uma boa prospecção das coisas. Ela não tem uma boa prospectivologia, quer dizer, um problema de ver o que vai acontecer, uma previsão providencial do assunto. Então, ela não admite determinadas coisas que às vezes nós somos obrigados a admitir. Porque a gente não manda no destino, nem nas manifestações das pessoas, elas podem mudar de uma hora para outra, muda tudo.
Quando a pessoa fala uma coisa para você aqui, ela vai lá para fazer, ela muda tudo na hora de fazer. A gente tem que ter previsão dessas coisas, faz parte. Também a expectativa que eu crio quando eu estou numa determinada situação, eu crio uma expectativa. Tem que dar um cortezinho, fazer uma concessão. E essa expectativa é prejudicial? Não... Quase sempre. Obrigado. Porque no escuro é perigoso. Professor Valdo, eu ia fazer uma pergunta também na interaciologia, essa que o Losch fez. Mas eu queria que o senhor ampliasse mais um pouquinho quando o senhor fala o seguinte: a primeira análise seria com relação às relações, você observar... Aqueles que são mais próximos a você nesse momento evolutivo. Quer dizer, a sua rede social de interrelacionamento. É o círculo social. Esse é que seria bom você escutar. Qual a média deles a seu respeito? Entendi. Isso aí é seríssimo. Entende? Só aí a pessoa já vai fazer uma boa observação na questão de consincobaia. Entendi. Isso é uma autoavaliação conscienciométrica. No caso, heteroavaliação. Vale a pena pensar. Entendi. A lista de trafores e trafares, a técnica é essa, né? A gente passar para os colegas, as pessoas mais próximas, para a gente poder se avaliar. Conversar primeiro com aqueles que são contíguos. Sim, parentes, né, amigos. Contíguo, bem próximo. Os contíguos. Entende? Estão mais unidos. Mas o que mais você queria falar? Eu queria ver o seguinte, na hora que você está ouvindo o feedback das pessoas, né? Você também está interagindo, porque em algum momento, quando ele traz um trafó, por exemplo, que você ainda não... Para você é natural, o outro está te reconhecendo como trafó, mas você ainda não reconhece, como pode acontecer também com o trafá. Então, esse jogo da conversa, a reação, o detalhamento da conversa é que te dá... o entendimento de como você está recebendo a heterocrítica ou fazendo a heterocrítica? É isso aí, né? Tem que examinar, né? Entendi. Ter tudo. Agora, gente, o caso todo é o seguinte: se nós usarmos discernimento com calma, se o interesse nosso, a intenção é boa, a assistência extrafísica aparece. Uma coisa séria que eu queria falar com vocês e frisar: a Terra nunca teve tanta assistência nessa dimensão como é hoje. Nunca. Por exemplo, eu fico pensando, na década de 60, nós não tínhamos o nível de assistência que a gente tem hoje. Eu comparei isso com as minhas viagens, os lugares que eu passei, as coisas todas. O ambiente hoje é totalmente diferente. Eu pensei no início que era um processo meu, devido aos holopenseiros que eu vou criando, que aquilo vai melhorando, que acumula o positivo. Mas não é, não. É o geral. E depois eu perguntei para os amparadores, também falaram que é. Isso já é consequência da reurbanização. E a reurbanização está havendo já os primeiros sinais no horizonte da melhoria do processo. Agora, ainda tem muitos altos e baixos, isso é inevitável. Mas agora, se uma pessoa ela fica com boa intenção e ela amplia um pouco a sensibilidade interdimensional dela, do ponto de vista da energia, ela vai ver essa assistência maior. É inevitável. Isso é muito sério. Agora, não pode ter ilusão, opacidade na cabeça, né? Tem que ter lucidez. Dá um jeito de se despertar para a realidade, né? A inteligência opaca, às vezes, é pior do que o ser humano. É pior do que um cachorro, um gato, um tigre, um leão. Como descreveria essa inteligência opaca? Opaca é aquela que a pessoa está, às vezes, arraigada com uma ideia dentro de um apriorismo muito forte, não quer saber de renovação, acha que o mundo tem que ser daquele modo, do jeito que ela é, e às vezes ela é distímica,
tem ódio de um monte de coisa, mantém raiva, e outra coisa, é irritadiça. Isso aí é terrível. A pessoa irritadiça mostra que ela é representante da baratosfera. Isso é regra. Não adianta a intelectualidade, não adianta a beleza física, não adianta o nível social da pessoa, o nível cultural, não adianta nada. Se ela, normalmente, ela é irritadiça, pode estar certo que tem boi na linha, a situação é precária, tudo pode acontecer. Das pessoas irritadiças, todas as tragédias você pode esperar. E aparentemente é o seguinte, uma pessoa irritadiça, se a pessoa prestar atenção, que às vezes ela está pé, todo mundo não parece que ela. Tem que estar de olho. Então vamos pensar nisso. O problema todo é esse, pensar. Eu tenho falado aqui ultimamente muito sobre irritabilidade. É uma das coisas mais sérias que tem. A irritabilidade, o caminho dela, às vezes, pode levar a pessoa para a depressão. Na depressão, tudo pode acontecer. Agora, é incrível o tanto de gente que arranja depressão de uma hora para outra. Isso é a vida moderna, é o processo das congelas. Não é fácil. De modo, gente, que vamos aproveitar a lucidez e saber usar as informações que nós temos. Nós nunca tivemos um supermercado de informações do jeito que nós temos hoje. Mas isso, por um lado, é muito bom e, por outro lado, é péssimo. E a maioria naufraga pelo lado pior. E outra coisa, a pessoa arranja exemplos de tudo que não presta para se justificar. A internet está cheia de processos desse jeito, né? Todo jeito. São exemplos que não vale a pena seguir. E é muito exemplo que tem assim. Em todas as áreas. Não é fácil. Agora, essa francesa que esteve aí veio aqui porque examinou o Google e viu o meu nome. Então veio para se pegar. Mas você olhou só o lado bom, você não olhou o lado pior. Ela veio por causa do Google. Sai dessa. É. Fala mais alto que aparece. Não fica com medo, não. Pode falar, pode falar. Ah! Obrigada. Eu estou estudando isso porque a questão da irritabilidade era uma coisa que, por mais que tudo isso que você colocou aqui, às vezes está na intoxicação do ambiente e às vezes está nessas falhas mesmo do caráter, da personalidade, ou em algum órgão que está funcionando mal. E eu tenho percebido esse processo em mim. E fui atrás, inclusive, do médico. Agora mesmo eu estava atrás dele e disse, olha, está acontecendo alguma coisa, porque é necessário corrigir isso antes que gere outros acidentes de percurso, ou qualquer coisa assim, que depois você não consegue voltar. Cortar o mal pela raiz. Exato. E às vezes, assim, você pode estar com problema de baço, de fígado, mas tem também uma questão de como é que você encara o dia a dia. Não é isso? Já que, assim, por frustração ou o que não está no nosso nível de resolver, é necessário que eu abra mão. Não é isso que você estava falando aqui mais cedo? Porque foi até a pergunta do Alinor e eu ia fazer a pergunta na sequência e você começou a descrever todo o processo de ter lucidez, de ter que renovar, de ter que abrir mão da priorismose, né? E de não se justificar nos exemplos equivocados. Tem mais alguma coisa que você possa dar para vacinar de vez, assim, a consciência com relação a isso? Não, o que eu vejo é o seguinte, ela também não pode ficar de braço cruzado. De braço cruzado, ela não pode ficar assim, vendo a banda passar. Ela tem que tomar alguma atitude positiva de assistência. Então, por exemplo, as pessoas que às vezes me perguntam que não sabem fazer o estado vibracional que eu falo assim, ajuda os outros. Ela começa, através da ajuda, da interassistencialidade,
ela começa a movimentar as energias. Agora, o ideal é fazer assistência sabendo o que está fazendo, usando a energia e tudo mais. O processo, por exemplo, de estado vibracional, problema, por exemplo, de arco voltaico, isso é muito mais sério do que a gente pensa. A gente coloca o arco voltaico na cabeça de uma pessoa, você vê que ela está limpa, isso é uma bênção, é uma grandeza, é um triunfo. Você vê isso. Agora, a hora que você vê que também ela tem um problema, é outro triunfo, porque você está diagnosticando um negócio sério que está ali. De modo que mexer com as energias no nosso nível, nós não podemos ter reclamação, a gente já tem as técnicas todas na mão. O processo é usar, fazer a aplicação disso. E não ter preguiça. Porque senão fica igual aquelas pessoas que disseram para mim, não, eu gosto muito do arco voltaico, mas na hora que eu preciso, eu esqueço que ele existe. Porque a pessoa fica tão afobada, assustada, que nem o EV ela lembra. Isso é uma pena mesmo. Olha aqui, no Google eu não sou nada ainda, aquilo que eu falei, se eu não tenho 1 milhão, não vale nada. Eu estou com 626 mil, eles olharam a pesquisa do Google. É aquela que você olhava, né? Está muito pobre, isso não vale nada. Agora, a dona, então, deve ter visto só o lado bom desses 1000 aqui, né, tal. Eu estou na metade, né? Tem que viver mais um bocado para ver se isso melhora. Né? Ô, Valdo, falando um pouco sobre outro assunto aí da biografologia. De quê? Falando um pouco sobre outro assunto, falo na tertúlia, sobre o Chico Anísio e o Milor Fernandes, que você conheceu. Você podia fazer um balanço dos trafores deles? O Chico Anísio, ele foi uma grande personalidade, que ele deu muita alegria para o processo do Brasil. E ele não era uma pessoa como era o temperamento, por exemplo, do Milor Fernandes. Ele era mais aberto e era generoso. Ele era um cara muito generoso. Ele ajudava tudo que ele podia, de todo jeito. Humorista. Não, os colegas dele, o povo, tudo ele ajudava. Ele era fora de série. A turma toda vinha me falar nisso lá no Rio. Eu já sabia da história dele toda por causa disso. Agora, outra coisa dele. Ele era um cara tipo família, né? Deixou 8 filhos, parece, não foi isso? Ele casou várias vezes, etc. Outra coisa, a senhora dele, ele tinha mais ou menos a diferença de idade que eu tenho com a Graça. É mais ou menos 40 anos de diferença. Ele nasceu mais ou menos 1 ano antes de mim, mais ou menos por aí. Dia, dia 12 de dia. Agora, o Milor não, o Milor já tinha 87 anos, ele era mais velho do que eu. Agora, são 2 personalidades que eu já falaram, né? Nesse fim de semana, 2 personalidades de cabeça verdadeiramente geniais que o Brasil perdeu. Os 2 eram gênios, a seu modo, eles eram gênios. Não há dúvida sobre isso. O outro que eu acho que é gênio, que é o irmão do Milor Fernandes. Esse também, do ponto de vista político, esse homem é um gênio. O Hélio também é fora de série. O Hélio é mais velho do que ele, né? O Hélio, se não me engano, tem mais de 90 anos. O Hélio é fora de série. Agora, eu não tenho visto nada dele lá pelo iPad. Parece que ele parou mesmo. Tem a turma dele, a equipe dele tem. Mas o dele eu não tenho visto mais não. Agora, o que eu vejo é o seguinte, são coisas difíceis de mexer com o processo de humor, né? Agora, o Chico Anísio saiu bem porque ele usava o processo da caracterização. Isso é muito sério. Isso é muito superior ao resto. Em matéria de humorismo, a caracterização, que é aquilo que em Hollywood se chama da interpretação. Você pega, por exemplo, uma atriz ou um ator, tem aquela pessoa que faz um determinado papel sempre daquele jeito, é a tendência dela, é o temperamento dela. E tem aquela outra pessoa que não, ele é capaz de ser produzido e virar outras pessoas, de tudo quanto é tipo. O Chico Anísio era isso. Então, esses atores são os mais avançados que tem. Lá em Hollywood, por exemplo, se o Chico Anísio estivesse lá, ele seria talvez o maior, vamos dizer, ator de todos os tempos. Chico Anísio. Dentro disso que você está falando,
ele criou 209 personagens, né? Sim. Ao total que eles colocaram. E realmente ele muda a voz, a maquiagem, a linguagem corporal, são totalmente diferentes. Agora veja, o Balzac criou uns 1.200 personagens nos romances. Agora, ele criar 200 é um sexto disso na hora. Isso aí não é fácil. Pensa bem, compara uma coisa com outra. Só comparar o criar tom de voz. teoricamente é uma coisa, vivenciar na prática é outra. Situação é diferente. Algumas pessoas diziam que ele era até um médico, né? Brincavam, né? Não, porque ele é um médico. esses artistas são médios. Está entendendo? Agora, tem uns que são médios enrustidos. Aquilo que no Espiritismo eles acham que é o cara que é fechado, né? Agora, eu chamo aqui que é o casca grossa. Então, eles são mais difíceis. O nosso amigo Milô Fernandes era assim. Ele era fechado. Outro traço do Chico Anísio era a criticidade dele, era uma crítica construtiva, tinha crítica negativa, né? Mas tinha umas positivas. O salário do professor, né? Agora, ele, sem dúvida, ele é unanimidade para mim. É bobagem querer o Chico Anísio. Fora de série. Besteira. Tem muito aspecto positivo da vida dele. Fora de série. Já o Milô já não é tanto assim. Tem que dar desconto. Você acha que uma condição dessa dele, que ele fez na vida, habilita ele para entrar num curso intermissivo? Eu penso que esse povo todo, né, se quiser, é preciso de ver antes dessa vida o que é que tinha. Porque nessa vida, o Chico Anísio, por exemplo, deve ter limpado muita coisa. Possivelmente, né? O salto essa turma genial, geralmente, são os elders com muita experiência. Então a gente tem que abrir mão, né, da história, entender bem como é que eles funcionam. Agora, chega numa certa idade, o povo vai embora, né? É a minha idade, eu já estou nessa. Mas agora, como eu falo, está todo mundo vivendo mil anos, quer dizer, 10% de 1000 anos, são 100, é muita coisa. Agora, vocês pensam bem a hora que a Terra, o povo estiver vivendo 150 anos, como é que vai ser? Como é que vão ser, por exemplo, as previsões da pessoa para ela fazer a consecução da sua vida, a realização dos seus atos? Então, você tem que ser teático, hein, Valdo? Hein? Tem que ser teático. Tem. 100 anos. Não vai ser teoricão, tem que ser teático. Esse negócio é problemático. Depois eu te explico uma coisa, eu não vou falar aqui. Tem um outro negócio nisso. Vou te explicar. Valdo, você falou aí dos elders. O que são os elders? O que é elders? Elders. Sabe o que é elders? Elders em inglês é aquela pessoa que é a mais velha dos mais velhos dos mais velhos. Então, por exemplo, dentro da política, existia até um processo político, uma teoria, uma hipótese, que o ideal para dirigir o processo político seria os mais velhos dominar os mais jovens. Mas isso é relativo. Por isso que hoje a pessoa geralmente chega aos 70, ela já é dispensada. Eles dão um jeito de aposentar a pessoa em todas as áreas. Mas está errado. Tem muita gente de 70 anos melhor do que os outros todos de 40. Então, isso tudo precisa mudar essa lei, não é bem assim não. O processo todo que precisa ainda de arranjar, isso tem que ser dentro da jurisprudência, o nível de avaliação da autolucidez das pessoas, e não da memória do processo apenas cronímico, da cronologia biológica da pessoa, entende? Precisa dar um jeito de ver isso, é o processo da lucidez. Agora, os elders da Terra, que eu chamo, são vocês, os que fizeram o curso intermissivo. São os mais velhos que tem aqui. É a turma que está cheia de cicatriz de tudo quanto é tipo do passado. É muita experiência que todo mundo já teve. São os que têm mais experiência, de modo geral. Então, são os elders. Quer dizer, Agora, olha aqui. Elder quer dizer velhaço, mas não é velhaco. Vamos entender bem isso. Ele é um velhão, mas vamos com calma. Volta. Agora, hoje, eles já estão falando na nova velharia, entende?
Então, são os velhos que são remoçados, entende? O que é? Eu ia comentar que o Nelson Mandela criou agora um grupo chamado Os Elders, para discutir problemas do mundo, e o Fernando Henrique faz parte. Tá certo. Mas ó, eu estou falando em Elders faz 60 anos. Acho que o mínimo para entrar nesse grupo é 80 anos. Eu espiritismo, mas não consegui. O mínimo para entrar nesse grupo é 80 anos. 80. O Fernando Henrique faz parte também. São 8. Pois é. Parece que são 8 caras. Agora, tem que ver se o cara, a primeira coisa, fazer um diagnóstico, se ele não tem um mal de Alzheimer. A primeira coisa é essa, vai ver, você tem que dispensar, não pode entrar. Senão daqui a pouco, vocês sabem que tem aqueles caras que fazem programa de televisão aí, em outras televisões no exterior, sobre a turma de Prêmio Nobel, né? Às vezes que eu vi o programa, eu não assinei embaixo em nada. É muita bobagem que aparece. Eles colocam vários títulos do Prêmio Nobel, nobelista, sabe? Laureado pelo Prêmio Nobel. Agora, coloca gente da literatura, gente disso, gente daquilo. Sai cada bobagem. Por isso que é que eu falo, se você pegar 50 prêmios Nobel e eles vão decidir certas coisas, eles vão nivelar por baixo. A média dele deve ser muito maior, se for pensar. Mas, na prática, aquilo fica sempre lá embaixo. Nunca fica muito alto. Então, isso tudo tem que pensar muito para ver como é que fica. Isso é devido ao processo de consenso, que é difícil de chegar. Agora, o que eu vejo é isso. Pessoa de experiência é melhor. E pessoa de experiência que você vai conseguir medir, pesar, através de discernimento, é muito melhor ainda. Primeira coisa, ela tem que ser isenta. Não pode ter lavagem cerebral de nada. Não pode ter apriorismo. Ela tem que ser isenta. Então, primeira coisa que ela precisa, princípio da descrença. Se ela usa o princípio da descrença, essa aí tem mais valor que o resto. Por exemplo, Fernando Henrique, eu não dou muito valor para ele com a história. Mas vendedor de maconha não dá, né? Às vezes quer facilitar alguém com isso, sei lá porque quer que está falando isso. Gente, bateu palma para droga, a pessoa está alterando. Ela não é normal. A vida já tem droga demais para a gente usar uma droga oficial. Isso não dá certo. O crack está levando várias gerações totalmente para o buraco. São as com os réus. A turma de psicólogos esses dias estava me falando que eles estão abismados de ver o tanto de gente que está sucumbindo com o crack. Eu estou vendo o povo, eu converso com a turma aí na rua para ver. É um monte de gente nova, tudo morrendo em pouco tempo, porque o crack mata logo, né? Isso é terrível. Agora, são várias gerações que estão sendo perdidas. Não é só a geração atual, não. O negócio já vem já há algum tempo. Agora isso vai intensificar. Valdo, aqui, a gente tem sempre falado, uma coisa que acho que os jovens esquecem, assim, não associam sempre, usa alguma droga e esquece que está financiando toda a violência do tráfico, tudo, esquece de associar isso, fica lá no mundo. Não, ele está pouco ligando. A pessoa que usa droga só pensa no egão. Não pensa mais em ninguém, esquece isso. É o egão. Então isso aí é que é. Egão é o carnegão, como eu chamava, que é o carnicão. Isso aí é terrível. O pior cão que tem é o carnicão, dentro da consciência. Carnicão, sabe como é que é? É aquele negócio que tem que sair o núcleo patológico, está preso. Como é que faz? No núcleo mesmo, propriamente dito. Isso aí é que tem que limpar. É a coisa difícil. Agora, o problema nosso, gente, a saída é uma só. Chama-se TARES, Tarefa do Esclarecimento. É esse debate. A gente tem que falar nessas coisas, tem que melhorar. É por aí. Não tem outro jeito. A esperança maior que nós devemos, aonde a gente tem que depositar as fichas, é nisso aí. É esclarecer, falar e acabar com o negócio. Agora, esse esclarecimento tem que chegar num nível que tem que haver o debate. É nessa hora que as pessoas mal intencionadas tiram o corpo fora. Elas recuam, elas caem fora. Isso aí tem que tomar atitude, não pode ficar assim. Entende? Agora, o que eu vejo
como saída, como terapia, como melhoria. Isso é importantíssimo. O debate é uma das grandes fontes do discernimento, né, Valdo? É. Da pessoa desenvolver o discernimento. Que na ciência se chama de discussão, né? É. Vamos fazer uma pesquisa, uma experimentação, uma investigação. Lá pelas tantas reúne todo mundo para fazer discussão, para chegar num consenso. E ver o que é, qual achado, qual find, o que é que foi encontrado, qual a ideia nova, a ideia original, o que resultou desse esforço todo, de todo o dinheiro que se empregou nisso, o tempo que se empregou, a energia que se empregou, as vidas que foram empregadas aí dentro. O que resultou disso? Isso é o find. Esse find é que importa para a gente. Na verdade, a melhor coisa que tem mesmo é a tipo de arquitetura do jeito que nós fazemos. É o que dá certo. Agora veja, quantos anos eu demorei até constituir isso? Não se faz isso de uma hora para outra. Se eu for fazendo concessões para a sociedade que é patológica, fica assim de gente. Mas agora, fazer do jeito que eu faço, acabando com as pessoas, fazendo crítica de tudo que precisa, soco na cara, fratura exposta, isso aí é difícil. Então, você tem que criar o ambiente. Primeira coisa, as pessoas têm que ver que você não tem má intenção, que você não quer passar rasteira em ninguém, que você não quer ficar na fama ou bancar o artista, e que você não tem interesse econômico financeiro de nada na situação. Para provar isso aqui, você tem que vivenciar, não adianta falar. Por isso que eu demorei tantos anos para chegar nisso aqui. Agora veja, eu acho que eu estou tudo pela metade. Por quê? Nós temos 654 pessoas. O cálculo que a gente tinha feito era de 1.000, para ter aqui agora. Se não tem alguma perda, alguma quebra, entende? Da história. Agora veja, o processo da Helvex está nisso. Com os réus, está dentro disso. Tudo isso tem sua razão. Agora, outra coisa. Eu penso que se aqui falta, extrafisicamente aumentou. O que nós temos recebido de visitações extrafísicas ultrapassa o que a gente previa. Eu estou falando isso baseado no Pandeiro. Lá no Pandeiro eles me falaram, não, você vai ter, quando reunir todo mundo, em algum lugar, vão chegar 1.000 pessoas. Agora veja, eu tenho uma leve impressão que nós estamos na base de 800 pessoas aqui, e não 654, devido à turma da Grande Foz. Porque tem um povo daqui. Toda vez que eu vou encontrar com gente, tem gente que é voluntário nosso, que é daqui. Esses não tem jeito de a gente contar. Então, pode ser que a quebra seja só de 20%. Eu não sei. Entendeu? Mas eu vejo isso assim, friamente. Entende? Do jeito que eu falo as coisas, eu vejo isso com toda frieza. Agora, você veja, nós fechamos lá o processo, quer dizer, eles fecharam, né? O problema do Pandeiro em 85. 85 nós estamos caminhando para 27 anos. Mas, Valdo, você tem comentado já há vários meses, né, a quantidade de intermissivistas que tem aparecido aqui. Isso já é um prenúncio também que nos próximos anos vai ter um grande número de nascimento de intermissivistas, né? Se a gente fizesse mais propaganda nas super mídias, as multimídias grandes, gastar muito dinheiro com isso, os intermissivistas iam ver que nós estamos aqui. Até agora a gente recebe gente aí que fala assim, se eu tivesse encontrado você antes, eu teria evitado isso. Eu sou intermissivista. A pessoa desviou, porque não teve com quem conversar. Ela não teve, vamos dizer assim, um enriquecimento lateral. Entendeu? Eu não estou falando enriquecimento vertical, não. É horizontal. Aquele com quem a pessoa está vivendo aqui, que somos nós. Elas não tiveram. Esses dias teve umas 3 pessoas que me falaram isso. Agora, gente, outra coisa que eu queria falar para vocês, muito sério. Teve um dia que eu contei
No atendimento que eu faço, geralmente às quartas-feiras, eu atendi 16 pessoas. Dessas 16, eu notei 2 delas que tiveram paralisia facial no rosto. E que ainda está aparecendo a paralisia, a gente vê. Eu não falei nada sobre essas paralisias, porque a pessoa não está sentindo nada, não tem nada. Pode ser até que uma delas, ou as 2, soubessem nessa história e aquilo foi superado. Mas agora eu digo para vocês, paralisia facial tem uma série de causas que pode criar isso. Um resfriado, uma alergia, alguma coisa nesse sentido. Agora pensa, quanta gente não tem essas coisas que não estão vendo o caso de modo algum? Você está entendendo? De 16 numa mesma manhã, eu vi 2 pessoas. E olha, isso aí eu examinei muito devido ao processo da cosmetria, o processo de estética plástica. Eu só olho para a pessoa, sei se ela teve ou não. Quase sempre eu acerto, 90% dos casos, por causa do olho clínico. Já vi muito caso assim no Brasil, no exterior, todo tipo. Então, se um processo desse ocorre com tanta frequência, isso aí é igualzinho a esses negócios que estão dando mais câncer, estão dando uma opção de coisa. Isso deve ter influência de poluição, processo de dieta, problema de falta de organização pessoal, de disciplina de horários e outras coisas mais, a vida agitada, alguma coisa tem isso. Agora, veja, isso é seríssimo, esse problema. Não parece, mas é. Porque ninguém tem as 2 faces iguais, uma é sempre diferente da outra. Mas você vê direitinho quando alguma coisa do nervo facial foi afetado. Pois é, a gente vê, e aquilo não tem jeito. Porque você nota direitinho a diferença, está entendendo como é que é? De um lado para o outro. Agora, eu só fico pensando, se isso, que é uma coisa óbvia e que passa por sempre, pensa ver o resto. O que não tem de transtornos, todos que estão acontecendo, isso tudo que tem por aí. Se um negócio desse que é óbvio que você está vendo. Agora, veja, nem sempre você pode estar falando uma coisa dessa, porque a pessoa não tem problema com aquilo. Eu não vou criar um problema falando para ela. Agora, às vezes, a gente tem que falar, né? Por exemplo, chega aquela moça, isso não é da agora, mas já aconteceu aqui comigo. Chega uma moça, então ela quer arranjar um jeito de arranjar uma dupla. E está tendo dificuldade. Mas dentro das coisas dela é o seguinte, chega num cabelo daquele que só de olhar para ele fala assim, veio diretamente da Austrália. É aborígene da Austrália. Aqueles que sabe, a nossa turma que está aí da Austrália conhece bem. Então veja, essa precisa da gente falar alguma coisa. Agora você olha uma pessoa dessa e vê que ela também tem paralisia facial. Essas às vezes você tem que falar tudo. Aí se abre o jogo, para ver se melhora, para consertar a parte básica, sério. Mas olha, o que você queria falar? Eu só queria voltar na questão do número de pessoas, que você falou que se aqui tem menos, no extrafísico está aumentando, mas seria uma compensação ou é só uma constatação? Não, eu acho que nós aqui não estamos correspondendo àquilo que eles previram. Eles previram daqui e o de lá. O daqui há uma queda, que não corresponde à previsão deles. Lá está aumentando como deveria e aqui que não estaria correspondendo. Lá está aumentando. Então, onde que a gente está falhando, então? Isso é sério. Quer dizer, a gente está abaixo do que foi previsto. Eu já perguntei, mas ninguém me falou nada até agora. Coisa séria ninguém falou, não. Tem que precisar de ver. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nós precisamos de fazer lá com o Flávio maior número de estatística aqui para ver as coisas com calma. Nós temos que começar a aprender a fazer essas estatísticas com um nível melhor. Agora, tem coisas que correspondem a isso. O meu negócio, por exemplo, na internet, 650 mil. Entende? A pessoa só vale abrir quando chega a 1 milhão. Então, isso está mais ou menos dentro. 654, quanto é que eles falaram? Tem um mil aqui. 626 para 654 está dentro do negócio. Né? 50, como é que é? 654. E o meu 626 está. Entendeu? Então, quer dizer, eles refletem em cima de mim, eu reflito em cima deles. Entende o que é?
Agora, extrafisicamente, realmente nós estamos a mais. Eu tenho uma leve impressão que extrafisicamente deve estar havendo um superávit. É muita gente que tem. Isso aí não tinha tanta previsão do jeito que era. Agora, vocês vejam, eles são capazes de ver isso tudo, mas agora é muito tempo. Você sabe que um ano de vida hoje, nesse século XXI, muita coisa muda. Muita coisa. Agora já são 27 anos, né? A última estatística que eu lembro deles fazendo. Isso foi nos últimos dias da reunião lá. Se falou, né, no processo estatístico a situação que era. Então aí eu perguntei para eles, é um petit comitê, né? Assim, ó, quantas pessoas vocês acham que quando eu localizar o processo começar a trabalhar? Eu falei assim, vão mais ou menos 1.000 pessoas. Agora já era, porque nós estamos caminhando para 16 anos, nós estamos aqui, né? Já era para ter tido. Alguma coisa a gente tem uma perda. O senhor falou que era reflexo da reurbanização. Eu fiquei pensando que a reurbanização tem 3 vieses, né? Um que é a ressoma imediata, outro que é ir para a colônia extrafísica, é isso, e outro é a transmigração. Então, o reflexo maior, então, é do curso intermissivo dessas colônias extrafísicas, porque não deu tempo do pessoal ressomar e dessomar, né? Não. Curso intermissivo é que pesa na balança. Agora, veja, se a gente fazer mais propaganda para mostrar o que é o curso intermissivo, nós vamos ter mais gente aqui. Agora, ó, 654 pessoas equivale a 70%, né? 65%. É um terço, né? É um terço do povo. Então, a quebra de um terço. Mas se colocar Foz, a gente não sabe quanto é. Entende? É alguma coisa nesse sentido, né? O povo saber que a gente existe. Alguma coisa. Professor Valdo. Sim. O fluxo das pessoas que vêm num curto espaço de tempo, de 35, 40 dias, 2 meses. Não, isso aí varia muito, cada época do ano e as coisas que nós fazemos. Isso varia demais. Sabe, tem muita coisa nesse sentido. Eu queria saber, a Márcia Ran apareceu aí hoje? Não, né? Então tá. Muito bom. Eu quero mostrar para a Márcia se ela já viu esse filme. Mas isso não é para passar lá no Cineclube, não. Esse filme é como se fosse uma verdadeira comédia séria, dramática. Mas é preciso de conhecer um pouco de jurisprudência para dar valor ao filme. É uma obra-prima isso aqui. Agora, não recebeu prêmio nenhum, não teve nada, mas o diálogo é bem feito, o enredo é bem feito. Você conheceu que ele é bem feito. Eu gostei demais disso. Agora eu quero perguntar para a Márcia, que ela conheceu, porque isso aqui é a área dela. Ela vai gostar de ver esse filme. Agora, muito inteligente o filme. O melhor da história também é a placa do carro. Aqui está traduzido para absolvido. Lá é not guilty. É muito bem bolado o negócio. Tem muita coisa. E os atores são muito bons. Essa Marisa Tomei é uma grande dona. Fora de série. E ele também, esse Matt McGonaghy. Esse é fora de série. Outra coisa, ele usa um carro Lincoln. Aquilo tudo foi pensado. Eles foram longe para ver o negócio. Em matéria de jurisprudência, isso aqui é fora de série, esse filme. Você já viu esse filme? Muito bem bolado. Poder e Além. Sim. Pode falar. Falta um microfone. Eu queria saber se nessa questão do trafora enganador, né, quando a questão aí não é do auto-engano, que é até pior, né, mas da heteroavaliação errada, da avaliação do outro, muito pode ser também por causa da falta de cosmovisão, né, ou da monovisão diante da complexidade da situação, das consciências, né? O problema todo aí é isso que eu estou falando. Não tem muito milagre nisso, não. A pessoa tem que ver o discernimento. Nós temos que ter discernimento para os nossos trafares.
e discernimento em relação aos nossos trafores. E ver como é que nós aplicamos isso com a vivência que a gente faz. Esse é o caminho. Então, mas esse discernimento pressupõe a visão. Uma cosmovisão maior, né? Ideal, para a pessoa ver como é que ela... É essa que se fala da necessária a partir do entendimento da complexidade da consciência, né? Gente, então nós vamos abrir um parênteses. Pessoal, pedimos, por favor, para desligarem os celulares e não teclarem os computadores na hora da megafonização. Obrigada.
Então, como é que você está? O que você sentiu aí? Você sentiu o campo? Chegou a sentir? Senti. Senti sim. Assim, está sentindo bem agora? Sim. Tudo ok? Muito bem. E você, como é que foi? Estou me sentindo muito bem. Parece que eu estava assim numa redoma, sabe? Depois expandiu a energia para cima, eu percebi a energia indo para cima. Mas a sensação de calma, tranquilidade, íntima, bem profunda, assim, dá vontade de ficar ali. Então tá bom. E você, senhor? Eu senti bem mesmo. É uma energia assim que te apazigua, né? Deixa em equilíbrio, você fica super bem. Você viu como é que o campo funciona? Você sentiu as ondas de energia? Senti. Que você é aberta nessas coisas por causa da sua assistência. Você deve estar sentindo tudo. Senti, sim. Então foi bom. Eu agradeço vocês. Qualquer coisa já apela, sabe? Vocês fornecerem aí material.
Como é que foi você? Tudo bem. Ali, quando sentado, eu já estava sentindo bastante trabalho energético assim, aqui, na cabeça, assim, aqui atrás. E aqui eu senti bastante calor, assim, bem forte aqui. Principalmente assim, no laringe, assim, na cabeça, tudo. Você é muito aberto com o processo de energia, pela sua aura, as coisas todas. Você sabe disso, né? Só que eu acho que... Tem que abrir o olho. Só que eu acho que... Você pode pegar a favor e pode pegar contra. Você sabe, tem vento de todo tipo. É muita imaturidade, né? Existe até aquele vento encanado. Você tem que cuidar. Entende? Sim. Você é muito aberto. Mas é positivo. Olha bem o que você faz. Tá bom. Você sente o estado vibracional por você, tudo direitinho? Eu não domino, não. Eu sinto as energias, assim, eu sinto bastante, mas... Você está moço, tem muita coisa pela frente. Vamos nessa. E você, como é que foi? Eu também sentia um calor, assim, uma presença, assim. Eu sentia uma mexida, assim, para esse lado, no início. E no final, assim, parece que muita presença aqui perto, assim, muita mexida, assim, um campo diferente do início. E parece que estavam tirando alguma coisa, né? Levando alguma coisa, limpando. E às vezes estão tirando para dar. Né? Você está sentindo bem agora? Estou sentindo mais leve, sim. E você, como é que está? Eu senti como se eu tivesse potencializado um estado de EV numa potência vezes 1000, onde eu me expandia de uma forma além, ultramar. E depois me vi num estado luminoso, como se fosse uma aurora boreal. E uma sensação de que eu estava em um lugar muito, muito povoado. Era nós e muito mais que nós. Você está sentindo bem agora? Estou. Então valeu. Muitas graças. Viva a água. Mas então, voltando aos trafores de vocês e os enganos meus, nós ficamos aonde? Como é que a gente fica, né? Hoje aqui está muito fácil mexer com as coisas. Eu não sei se é os 3 dias de férias de vocês, que vocês ficaram mais, né, assentados, ou se foi eu com meus 3 dias de férias que melhorei. Eu não sei bem, estou em dúvida de ver o que aconteceu. Entende? Agora, ó, seria bom eu mostrar para vocês que realmente eu estava fazendo exame médico. Senão vocês vão achar que eu estava fazendo besteira. E não é. Sabe como é que é? Eu vou mostrar para vocês só para dar uma ideia. Eu, na minha condição de cobaia, não vou fazer striptease, é só mostrar isso. Olha aqui, ó. Aqui. Só aqui foram, eu acho, 4 ou 5 tomadas só de sangue, fora o resto que eu fiz. Não é fácil. Agora, isso aqui, você sabe, sempre dá comigo, é a sufusão hemorrágica. Vi do processo até achar.
Que comigo também não é fácil, às vezes, achar, não. A gente tem que esconder o leite, né? Gente viva não fica assim à toa, né? Tem que saber, né? Mas agora a turma é boa para pegar ver esse negócio todo. Agora, o melhor da história é que quando você vai, né, para fazer o exame, ele assim, o senhor tem medo ou receio de qualquer coisa de injeção? Eu começo a rir. A vida é dura, né? Estou morrendo de medo. A vida é dura, né? Eu começo a rir. Agora, eles fazem essa pergunta para todo mundo quando começa. O primeiro exame é feito assim. Agora, é muito bom quando você faz o exame que está tudo bem, eles querem arranjar algum defeito, não acha nada. Eu olhei e falei assim, eu acho que esse negócio está demais. Está muito aqui, ó, esse processo aqui, essa taxa está um pouco excessiva, está demais. Passou da conta. Mas isso é relativo. Agora, a moça que estava aí, essa que é a francesa, ela então me perguntou, né, querendo saber da minha vida, isso e aquilo, e tudo registrando no iPad. Aí ela pergunta assim, qual a sua idade, como é que é? Eu falei assim, olha, eu vou fazer 80 anos agora no dia 12. Eu falei assim, agora no dia 12 de abril? Mas não é 80, né? É 60, né? Eu falei assim, não, 80. Entende? É o jeito dela, quer pegar a coisa por baixo, né? É do meu jeito, da minha disposição, um jeitão. Aí ela está com o processo dela lá, eu fui conversar com calma, mas ela é muito simpática. A nossa amiga também, Mabel, gostou muito dela. Agora, foi uma pena que a Malu não chegou a conhecer. Pode ser que ela vai aparecer aqui de novo. Muito simpática ela. Eu gostei muito dela. Por causa da amparadora que apareceu com ela. Fora de sério. Todo mundo sentiu energia lá na hora. Agora, veja. Uma jornalista de Paris, da França. Ela já teve temporada que ela está representando o processo lá. Você sabe que a rádio e televisão francesa, a maior que tem, uma das maiores da Europa, né? A rádio e televisão francesa, ela é lá de dentro. É grandona. É a maior. A dela, pelo que eles falaram, é a maior que tem, essa dela. Ela é lá de dentro da história. Agora, eu mesmo falei, mas a França já não é mais aquilo. Ela perguntou, mas vem cá, mas o senhor nunca esteve na França para mostrar? Eu falei, não tive. Tive lá naquela Parapsy, Soissons-Dix, e fui explicando para ela como é que foi, o que é que eu fiz lá, como é que foi. Mostrei para ela. Ela falou que sabia o que era isso, que ela lembra que teve mesmo um processo da parapsicologia lá em 1970. E eu estive lá, uns processos do Brasil, uma opção de coisa. E expliquei para ela, perguntou o que é que estava fazendo lá, como é que é. Eu falei assim, olha, me pediram para ver quem é que era a maior sensitiva ou sensitivo do povo todo que estava lá. Que eram dezenas de pessoas mexendo no assunto. Então eu vi que era uma mulher. Cheguei lá e mostrei por que era, a energia, o holopensene dela, a atmosfera era limpa. Aquilo deu uma repercussão danada, no Bulleri todo está lá. A maioria desses eram profissionais na França. O Parapsy, quer dizer, para mostrar o processo Parapsy, da década de 70, foi no ano 1970, lá em Paris. Ainda mostrei para eles, foi numa daquelas portas, que tem na porta tipo Fontainebleau. Do jeito que tem em Carcassonne, lá também tem a França cheia dessas portas. Foi numa dessas portas. Agora, esse os Cacamono, como uma espécie assim de banner, mas 3 vezes maior que aquilo, e colocava nas paredes, assim, das portas, para chamar a atenção, com letras enormes, sabe? Um negócio grande, foi durante uma semana. Eu estive lá vários dias participando daquilo. Mas agora, depois eu falei assim, depois eu deixei, porque a França já não é mais aquilo, muito difícil, o ambiente e tal.
E outra coisa, a França, todo mundo só pensa na França, eles não põem gente fora. Aí isso é problemático. Agora, ela vai se articular, vai ver as coisas com o povo, entrar em contato em vários lugares. É interessante. Mas agora, gente, o que mais que é que vocês acham da situação toda de hoje? E sobre a redação, alguém aí está mais incentivado para procurar a Rosa e a Dulce sobre os verbetes? Como é que nós estamos? Os veteranos e os novatos, né? Todo mundo, né? Precisa ver como é que está. Valdo. Sim. Não, aqui no B. Eu queria saber a sua opinião. Se você acha que com a tecnologia de hoje em dia, com as linhas novas de conhecimento, de terapia, por exemplo, psicologia cognitiva, comportamental, né? Sem o parapsiquismo, com todos os recursos que se tem hoje em dia na sociedade, né? Mas sem o parapsiquismo, se a gente pode garantir esse desmascaramento com a identificação da dissimulação para qualquer... Não, ajuda, mas não resolve ainda não garante, né? A pessoa, para melhorar, ela tem que pensar além dessa vida, né? Não pode ser só nessa. As ciências convencionais pensam na hora, no aqui e agora e no momento. É o processo da pessoa nessa vida. Agora, nós não podemos pensar assim. Tem que pensar no passado, tem que pensar no futuro imediato, lembrando que as vidas continuam, tem uma serialidade de existência. Isso é importantíssimo. E outra coisa, essa serialidade influi em tudo que a gente tem. Ela se encaixa a uma corrente. Então, esses elos dessa corrente, não adianta você estudar um elo isolado. Tem que estudar o elo com os outros elos, do passado e do futuro imediato. Então, eu não vejo jeito da pessoa ter uma noção clara e andar ou reagir ou se manifestar de maneira ideal sem a multidimensionalidade. Eu vejo dificuldade nisso. Tem que ter o parapsiquismo. Porque o melhor retrato que se tire, né, do sujeito, né, você não pega. Você até mencionou aqui a aparência, às vezes Agora, aparência, eu estou né? procurando estudar o processo de parapsiquismo em tudo. Por exemplo, agora esses dias aí, eu tive trabalhando, fiz uma opção de verbete. Um deles é sobre um fenômeno que aconteceu comigo, que eu, com esses 70 anos de vida, ainda não tinha visto um fenômeno desse. Agora, eu constatei tudo na hora. O caso todo foi o seguinte: eu estava lá, trabalhando no computador. Então, redigi um verbete sobre determinado assunto do dicionário. Acabei aquilo tudo e vi que eu tinha trabalhado muito. Falei assim, não, o ideal é repousar, mas eu vou pensar aqui que eu vou fazer. Então, eu recosto, fico quieto, uso a minha asteca aí. Não é o tipo sarcofágico, aquele que eu já falei de sarcófago da cama, não. Eu estava em outro lugar, só recostado. Sim. Agora, na hora que eu fiz isso, eu dormi. E eu tinha olhado o horário, aquele negócio todo. 20 minutos depois eu acordo, mas na hora que eu abro os olhos, depois da hipnopompia, no fim que você está acordando, eu olho e olho as paredes, olho a porta do meu escritório, aquela coisa toda, está tudo escrito, como se estivesse escrito mesmo. Tudo com a minha letra, tudo igualzinho. E outra coisa, o assunto era o mesmo dos originais lá do verbete que eu escrevi. Agora eu procurei ver as palavras, tudo igual, a minha caligrafia, as coisas tudo certinho. Agora eu procurei ver se tinha alguma mensagem, alguma coisa que tivesse uma mudança de vírgula, uma coisa, não vi nada. Agora, o melhor da história, aquilo estava como se tivesse projetado em cima da porta, da parede, tudo escrito. Eu fechava os olhos, abria assim, ó, está tudo do mesmo jeito, como se aquilo tivesse assim, gente, mas não tinha ninguém lá em casa, eu ia chamar alguém para ver se via do jeito que eu estava vendo. Aquilo demorou alguns minutos, depois subiu tudo. Agora veja, eu fui comparar isso tudo com aquilo que eu conheço. Por exemplo, termografismo, aquilo que dá
no braço da pessoa. O problema da retina, que faz a retenção das coisas. Se você está cansado, se você está com a vista muito cansada, a retina fica alguns segundos aqui. Mas isso é um processo retiniano, entende? Esse outro não, é objetivo, foi em cima, é o efeito físico. Então, eu fui escrever depois, fiz um verbete sobre o assunto, explicando tudo, o que eu vi, como é que é, para a gente ver. Porque esses fenômenos sutis de parapsiquismo, esse, por exemplo, eu nunca vi nada disso, nem classificação, nem referência, nada disso. Um outro que eu já vi, que foi muito sério, é o negócio de poltergeist. Que isso aconteceu lá em Uberaba, que eu fui ver o negócio de poltergeist, tinha umas crianças que vieram com o cara que era fazendeiro, e vieram da fazenda, porque estava pegando fogo por todo lado, caía pedra por todo lado, fazia barulho no telhado, aquela coisa toda. Então nós fomos lá, e eu fui olhar o negócio, separei as crianças, o chefe da família, que era o fazendeiro, sentou comigo na sala, nós estamos lá na sala da casa, que ele tinha alugado lá em Uberaba, estamos lá vendo. E eu, então, antes disso, tinha olhado lá, que eu tinha sentido um cheiro de queimado, quando eu vi que tinha uma canastra enorme que tinha vindo da fazenda. Eu levantei a tampa da canastra e dei aquele fogão na minha cara. Quer dizer, é uma coisa impossível, isso é só em poltergeist que dá. Porque se está fechado, não tem oxigênio, aquilo não pega fogo. Como é que o negócio estava incêndio lá dentro? Agora, isso tudo estava acontecendo, mas já tinha havido muitos incêndios até quando eu cheguei lá. E tinha carvão que estava por ali. Quando eu vi um pedaço de carvão da coisa que foi queimada, deve ser um pedaço de madeira, alguma coisa, o carvão subiu por ele assim na parede e começou a escrever lá. E o homem que estava comigo, tremendo, olhando aquilo, assim, calma, não tem nada, vamos ver o que vai dar. Aí lá ele escreveu 2 frases, fulano de tal não vai ser eleito, e o fulano de tal vai ser eleito. E havia uma eleição daí alguns meses. Tudo aconteceu do jeito que o cara escreveu. Agora, o fazendeiro... Aí eles tinham medo de injeção. Né? Na mesma hora ele foi ao banheiro, a hora que o negócio acabou. Eles tinham medo de injeção. Eles tinham medo de injeção. Pois é, mas agora veja, isso também é efeito físico. Mas, por exemplo, esse dia que aconteceu comigo, não tinha carvão nenhum. Agora, a minha letra, a minha caligrafia, como é que fizeram isso, forçaram a coisa toda? E eu cheio de energia, vendo a coisa toda. Outra coisa, eu fechava os olhos, o negócio está lá. Minutos, não tem nada que ver com retina. Quer dizer, um fenômeno totalmente transcendente, raríssimo, eu nunca vi isso na minha vida inteira. Então eu tinha que escrever, né, para mostrar o que era. Dei nome das coisas, expliquei as possibilidades, o que é, o que não é, o que parecia, como é que é, para dar, pelo menos, as sugestões para fazer uma tentativa, uma hipótese de tentativa, alguém que for fazer pesquisa. Gente, eu agradeço muito vocês. Vocês perdoam o mau jeito dos 3 dias que nós tivemos, mas da manhã em diante nós estamos aí de novo. Fica firme. Tá? Vocês estão perdidos. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 91 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 11 perguntas online e 28 votos presenciais. Os recados são sobre a Isabel sobre mostra Hércules Galó, a Mi sobre o curso 40 manobras, a Verônica sobre o curso e livro sobre clarividência e o Amin sobre o acoplamentário. Boa tarde a todos. Em 14 de abril de 2010, o professor Valdo Vieira relata que na noite anterior havia conhecido uma consciência extrafísica com muita energia e com grande dinamismo, classificando como amparador. Refere, naquela ocasião, dar-lhe o nome de Hércules, devido à sua vitalidade energética. Algum tempo depois, um pesquisador da Conscienciologia envia uma pergunta a Valdo Vieira, solicitando a confirmação deste se o Hércules, de que ele se referia, não era o imigrante italiano Hércules Galó. Então nós estamos aqui para convidar vocês para uma amostra biográfica e fotográfica da trajetória deste empreendedor, né, evolutivo, esse imigrante italiano chamado Hércules Galó. Dia 14 de abril de 2012,
vai fazer 2 anos que ele foi referido aqui na tertúlia, não é? No sábado, às 15 horas, na Holoteca. Então vai ter uma breve palestra para que todos conheçam um pouquinho mais da biografia dele, depois uma amostra fotográfica com a trajetória dele e um coquetel para todos nós. Então todos estão convidados para dia 14, então, de abril, estarmos lá na Holoteca, às 15 horas. Obrigada. Olá. Aproveite os feriados da Páscoa e venha trabalhar as energias conosco aqui em Foz do Iguaçu, no curso 40 Manobras Energéticas. Esse é um curso de 4 dias, ele ocorre de 5 a 8 de abril, agora semana que vem, em que começamos com as manobras básicas de energia dentro de dinâmicas interassistenciais. O objetivo é que a gente se sinta mais seguro, mais confiante para estar usando as energias para a interassistência no dia a dia. Com isso, melhoramos a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida das pessoas com as quais convivemos. Essa é uma parceria da CIP com o CAEC e as inscrições são feitas na recepção do CAEC no telefone 45 35 25 26 52. Obrigada e até lá. Boa tarde. Na segunda quinzena de abril de 2012, teremos em Foz do Iguaçu a visita do professor Rodrigo Medeiros. O professor Rodrigo Medeiros é professor da Conscienciologia desde 1993. Ele é natural de Santa Catarina, já foi coordenador da IAC em Miami, agora está em Londres e é o diretor de educação da IAC. O professor Rodrigo Medeiros também é autor do próximo lançamento da Editares, o livro Clarividência, Teoria e Prática. No dia 21 de abril, em Foz do Iguaçu, no Discernimento, ele estará ministrando o curso Desenvolvendo Sua Clarividência. Este é um curso teórico e prático que dura o dia todo, que tem um aprofundamento teórico sobre as várias pesquisas realizadas em vários países da América e da Europa, pesquisa bibliográfica e de campo do professor Medeiros, e também técnicas inéditas que ajudarão a superar suas limitações e dificuldades, aumentando sua compreensão teórico-prática do fenômeno da clarividência. Este é um curso que tem vagas limitadas, então esperamos sua inscrição o quanto antes, pelo e-mail brasil@iacworld.org, também para informações. Aproveite essa oportunidade, já que o professor Medeiros não mora agora no Brasil e é uma oportunidade rara. Obrigada a todos, esperamos sua participação. Boa tarde a todos. No próximo mês de abril, nós vamos ter 2 acoplamentários. O primeiro deles vai acontecer de 13 a 15 de abril. O tema vai ser Despertologia. E os EPICONs vão ser os professores Moacir Gonçalves e Adriana Lopes. E depois nós vamos ter um outro acoplamentário especial nos dias 27, 28 e 29 de abril. O tema vai ser Extraterrestreologia. É um acoplamentário em parceria com a Pré-IC de Extraterrestreologia. Então o tema vai ser este, e o EPICON vai ser o professor Everton Santos. Então quem tiver interesse nesse tema, tanto no Despertologia quanto Extraterrestreologia, é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45 3525 2652. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é limite interassistencial. A especialidade, interassistenciologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.